Vamos começar logo o programa de sexta e relembrar tudo o que aconteceu ao longo da semana. Vamos começar, então, relembrando um assunto que estava ali em discussão no começo da semana e que, na verdade, precisa ser discutido sempre, que é a dificuldade de ser mulher aqui no Brasil, no mundo. As notícias recentes da Suprema Corte lá nos Estados Unidos sobre aborto, da menina de 11 anos que teve o aborto negado aqui no Brasil e outras notícias também que aconteceram recentemente, fizeram a gente levantar essa reflexão com a Lia Bock, que é colunista aqui da CNN, apresentadora do Nosso Mundo. Vamos ver. Lia, a gente vem de uma semana muito difícil, de semanas muito difíceis, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve o caso da menina de 11 anos, que teve o aborto negado, que foi estuprada, engravidou. E aí depois a gente acompanhou a decisão da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, só para citar alguns dos casos recentes que a gente acompanhou no noticiário. Que semanas, que tempos difíceis para as mulheres, né? Muito, Mari. Uma semana, eu até postei no meu Instagram, eu falei, ai, que difícil ser mulher nessas semanas, assim, porque tem um retrocesso de legislação e não só isso, né, de mentalidade mesmo, assim, é muito triste a gente ver as pessoas concordando, apoiando, celebrando decisões que deveriam ser nossas, né? E aí a gente até fica pensando assim, o que dá para proibir? Será que dá para proibir mesmo o aborto ou só dá para proibir que as mulheres decidam sobre seus corpos, né? Porque no fundo a gente tem aquela coisa que o aborto ele nunca vai deixar de ser feito, né? Ele só vai deixar de ser legal. Né, legal enquanto lei, mas ele sempre vai ser feito. Quem tem dinheiro sempre vai ter privilégios e vai poder fazer de forma segura, né? Então a gente vê, por exemplo, já gigantes como a Netflix, que já se pronunciaram dizendo que vão subsidiar funcionárias que querem fazer o aborto. Sim. Em estados onde eles não podem fazer o aborto, eles vão pagar a viagem para essa funcionária fazer em outro estado. Quer dizer, quem se dana? As mulheres pobres, que não têm dinheiro para fazer essas viagens, que não trabalham numa multinacional gigante, né? Então, a gente está falando de prejudicar os mais vulneráveis, mais uma vez, né? E, Lia, você falou sobre isso, né? Vai para outro estado. Só para a gente contextualizar aqui, agora, lá nos Estados Unidos, cabe a cada estado do país decidir se o aborto é proibido ou legal. A gente está acompanhando isso ao longo do noticiário aqui na CNN, mas, enfim, a gente tem essa pergunta aqui no telão, o que é ser mulher no Brasil? Acho que a gente pode estender a pergunta para o que é ser mulher no mundo, né, com essa decisão lá nos Estados Unidos. Mas a nossa produção separou alguns números aqui, alguns dados bem impressionantes para trazer para a discussão. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos, considerando só os casos que chegaram até as autoridades policiais. Entre março de 2020, a gente lembra que foi o mês que começou a pandemia aqui no Brasil, e dezembro de 2021, o último mês, com dados disponíveis nesse relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino. Ou seja, são números assustadores, não dá para negar esses números, são números do Fórum de Segurança aqui no Brasil. E a gente nem necessariamente está falando de mulher no sentido da idade, né, Lia? Muitas vezes a gente está falando de crianças. E a gente está falando de uma violência, eu diria uma violência formal, né? Que é essa violência que é o estupro, que é essa violência que todo mundo concorda que é violência. Agora, o que a gente está vendo agora é que as violências estão se empilhando, né? Quando a mulher é estuprada e ela não consegue, ela tem o aborto dificultado, ou a criança é tirada da família para que ela não consiga fazer esse aborto. Tudo isso são violências que vão se sobrepondo. Ou quando a mulher resolve ter a criança e levar a criança deixar a criança para adoção, e aí esse processo é questionado, não, mas que está abandonando o seu filho. Quer dizer, é tudo violência. Né? Então, a gente não está falando mais só de o aborto ou não aborto, a gente está falando de uma questão com a mulher. Qualquer coisa que essa mulher faça vai ser ruim, né? E isso chama-se machismo.
Isso chama-se o patriarcado trabalhando para nos prender, né? Porque qualquer coisa que a gente faça, e esse é o melhor exemplo que essa semana deu, nada é suficiente. Nada é suficiente. Então, eu acho muito importante a gente olhar para esse cenário e pensar assim, qual é a fotografia distante disso, sabe? Não é um caso aqui, um caso ali, assim, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo as mulheres perderem os direitos sobre os próprios corpos, sobre as próprias decisões e, claro, terem suas escolhas ou suas únicas escolhas expostas também, né? Porque a gente está falando um pouco disso, de uma exposição que também é mais uma violência, né? Então, a gente tem... Tudo por quê? Porque elas são mulheres, né? No fundo, o problema não é se ela fez o aborto ou se ela não fez o aborto. O problema é que ela é uma mulher e ela que tem... tudo vai ser vigiado. Me lembra um pouco, sabe, o Handmaid's Tale, Sim. Que é o conto de Aya, né? Que vai controlando ali o corpo das mulheres até o dia em que elas estão com a boca costurada e elas são parideiras estupradas para parirem e darem seus filhos, sabe? Claro que é um extremo que a gente está falando, né, aqui, mas a gente vai vendo o mundo ir meio nessa direção, onde o direito não é mais seu sobre o seu corpo, né? A gente vai legislar sobre isso, a gente vai decidir sobre isso. E a gente está falando dos casos públicos, né, Lia? Porque quantos casos não devem existir, por esses números que a gente tem aqui, que eu falei, quantos casos não devem existir de mulheres não podendo tomar decisões sobre a própria vida, sobre o próprio corpo? Se a gente pensar, Mari, que a quantidade de homens, inclusive famosos, que abandonaram seus filhos e cometeram o aborto em vida, que a gente fala, né? Porque fez, foi embora e nunca mais apareceu. E ninguém nunca comentou sobre isso, inclusive homens muito conhecidos pela mídia, né? Que nunca foi notícia. Daí a gente pergunta por que esses casos, quando são com as mulheres, são notícia? Por que choca quando uma mulher não quer ser mãe, né, e decide fazer um aborto ou dar o seu filho para adoção? Por que isso choca tanto? Acho que são essas perguntas que a gente tem que se fazer. Não é por acaso, não é coincidência, né? É uma cultura que a gente tem, uma cultura que a gente vê a mulher como ela tem que ter muitos filhos e amar os seus filhos e viver a sua vida para os seus filhos, e tudo que fuja a isso é errado. Né? Essa é uma cultura que a gente criou e que não cabe aos homens. Então está na hora da gente questionar mesmo, sabe? Por quê? Por que a gente está vivendo num mundo desse jeito? Por que a gente está colocando as mulheres nesse lugar? Será que é necessário? E a gente separou outra notícia aqui. O Billy Joe Armstrong, que é o vocalista do Green Day, ele fez um show em Londres na sexta-feira e ele disse o seguinte, que ele vai renunciar à cidadania americana depois da decisão da Suprema Corte. Ele falou isso no mesmo dia, né, que os juízes divulgaram a sentença, e ele indicou ainda que deve se tornar cidadão britânico. Ele estava por lá e disse: vocês vão ter muito mais de mim nos próximos dias, há muita estupidez no mundo para voltar a esse país miserável. E aí, Lia, a gente separou também aqui, falando sobre esse assunto, né, e falando sobre como personalidades já se posicionaram nesse sentido, a gente reuniu depoimentos de artistas lá nos Estados Unidos que foram a público e disseram que já fizeram aborto. Olha só. Fiz um aborto em outubro do ano passado, enquanto estava em turnê. Fui a uma organização sem fins lucrativos, onde me deram a pílula do aborto. Foi fácil. Todos merecem esse tipo de acesso. Eu era adolescente. Foi a coisa mais difícil pela qual já passei. Seria contraditório se eu dissesse que não sou pró-escolha. Eu não estava pronta. Eu não tinha nada para oferecer a essa criança. Quando eu era mais jovem, fiz um aborto. Foi a decisão mais inteligente que eu poderia ter feito. Não só para mim e meu namorado na época, mas também para este feto. Disseram que a gravidez não ia chegar ao fim e que meu corpo corria risco. Tivemos que interromper a gravidez. Me chamou a atenção
daquele trecho que fala todas merecem ter esse acesso. E a gente está caminhando no sentido contrário, né, Lia, a isso. Eu queria te pedir, então, uma última mensagem, lembrando que a gente incluiu, né, vocês que assistem ao Pop Verso nessa conversa, a gente perguntou lá no nosso perfil no Instagram o que é ser mulher aqui no Brasil, eu li algumas respostas, mas, enfim, segurança todo tempo, uma eterna batalha pela existência, são algumas respostas que eu bati o olho aqui, eu li. Então, é uma insegurança que parece que a gente tem cada vez mais, né, o caminho contrário do que seria bom. E eu não acho que ninguém tem que ser a favor do aborto. Não é sobre isso, né? A gente viu ali, é preciso ser a favor da escolha, né? Que cada mulher possa decidir o que fazer com o seu corpo, com seus familiares e de forma privada, né? Sem que isso vire um escândalo, sem que isso vire público. Eu acho que, e respondendo a sua pergunta, ser mulher, hoje eu acho que é resistir, mais do que qualquer coisa. Lia, obrigada. Seguimos resistindo. Sempre, volte sempre. Mais uma parceria CNN no Plural e Pop Verso. A Letícia Vidica veio aqui para comentar as notícias recentes, notícias muito tristes de casos de racismo. E foi uma entrevista muito importante, olha só. A gente convidou a Lê para participar, para comentar o caso do Nelson Piquet, falando sobre o Lewis Hamilton. E aí, nesse intervalo da gente convidar a Lê, até a Lê vir aqui no Pop Verso, a gente viu mais acontecimentos racistas no jogo do Corinthians ontem, né? Então, Sim. A gente viu ali um dos torcedores do Boca, né, imitando, aí a gente tá com a imagem, né? A gente teve, na verdade, 3 torcedores, um deles fazendo um gesto nazista, dá pra ver que ele faz ali o gesto usado como saudação à ideologia nazista. E aí os outros 2 torcedores foram presos por injúria racial. Sim. A gente tem as imagens também aqui, uma imagem horrorosa. Horrível a gente ainda ter que ver imagens assim, ele imitando ali o macaco. E aí a gente comenta essas notícias. É aquilo, né, Lê? A gente parece que às vezes precisa parar, falar, ok, vamos explicar do começo? Tudo de novo, né? E cansa, mas enfim, a gente resiste, né? É uma luta cansativa, assim. Primeiro, é muito bom estar aqui, estreando aqui junto com vocês o Pop Verso. Obrigada pela parceria. Eu costumo dizer uma frase, né? As coisas a gente se impressiona. Nossa, está acontecendo mais casos de racismo? Acho que não. Na verdade, eles estão sendo revelados. Tem uma frase que dizem que é do Will Smith, nem sei se é dele, mas que na verdade a gente só está filmando, né? Sim. E que bom que isso está aparecendo para a gente fazer exatamente isso, parar, pensar e ver que não é mais aceitável. No caso do Nelson Piquet, a gente está acompanhando essa história na programação da CNN. A história é a seguinte, ele deu uma entrevista há um tempo, e aí essa entrevista voltou agora, apareceu, e nessa entrevista ele se refere ao Lewis Hamilton, que é um atleta incrível, de muito sucesso, super conhecido, como Neguinho. E aí essa entrevista voltou, e aí as pessoas, claro, começaram a questionar. E aí eu estava conversando com a Lê aqui nos bastidores, e aí, Lê, eu queria que você comentasse aquilo que você me disse, que você se referia a ele dessa maneira, é racista, e ao mesmo tempo você invisibiliza um cara que é tão grande, né? Exatamente, Mari. A gente tem que voltar uns passinhos aí para entender por que é errado, né? O racismo ele tem uma base principal, ele é um sistema de dominação social, que quer basicamente impor a superioridade branca, dizendo que brancos são superiores moralmente, biologicamente, fisicamente e intelectualmente. Então, quando você usa um termo racista, você está usando um artifício do racismo muito básico, que é esse, a superioridade branca. Eu conversei com alguns especialistas, uma delas até a professora Alessandra Debuschi, que ela fala justamente essa parte da invisibilização. Quando você chama uma pessoa de neguinho, de uma forma pejorativa, como foi, primeiro que você está esquecendo que aquela pessoa tem um nome, ela tem um sobrenome, é como se você colocasse todo mundo no mesmo balaio, né? Então, neguinho, aquele neguinho fez tal coisa, neguinho. Nessa entrevista que você cita, o Piquet em nenhum momento fala o nome de Lewis Hamilton, que é um atleta incrível, que é um profissional, é competente. E aí, quando você usa isso, é como se você ignorasse toda a competência daquela pessoa e aí só importasse a raça. Então, existe uma coisa dentro da comunidade negra, que a gente comenta muito, que as pessoas às vezes acham que todo negro é igual, todo preto é igual. Um homem negro, ele é o jogador X ou o pagodeiro Y. Uma mulher negra, ela pode ser uma dançarina X ou uma jornalista Y.
sem demérito a essas profissões, mas é só para deixar claro que as pessoas fazem isso o tempo inteiro, só que a gente tem individualidades, né? Então, isso é uma questão do porquê que está errado e é racista. O Piquet, ele soltou um comunicado dizendo que o que ele disse foi mal pensado e ele disse que o termo utilizado é amplamente, historicamente utilizado coloquialmente no português brasileiro como sinônimo para cara ou pessoa. Ele nunca teve a intenção de ofender. E aí a gente pensa nesses comunicados, nesses posicionamentos, assim, não é um caso de, às vezes, só falar errei? É difícil admitir que erramos, né? A gente está numa sociedade onde o racismo estrutural ele é presente. Se a gente for olhar para trás, a gente está muito próximo da escravidão e do fim da escravidão. Se eu voltar na minha família, umas 3, 4 gerações, eu chego a algum parente meu que estava em condição de escravizado. E se você voltar na sua, você pode chegar a alguém que estava da sua família em outras condições. Então, é uma coisa muito recente, né? E a gente tem uma geração que cresceu com isso, achando que era normal, que é piada, que é uma brincadeira, e não é. E aí a gente reforça uma outra história, que é o do racismo recreativo, que é um termo também muito utilizado, muito falado, por exemplo, pelo professor Adilson Moreira, que é um especialista em direito antidiscriminatório, escreveu um livro sobre, e ele diz uma coisa, o humor, ele tem uma teoria de superioridade, que é uma das teorias do humor, que é quando você ridiculariza uma pessoa por uma situação ou por uma característica que você considera que é inferior à sua. E aí houve até uma outra discussão na internet sobre, então não posso falar neguinho da Beija-Flor? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O neguinho da Beija-Flor, muito bem lembrado pelo nosso colega aqui, o Leandro Rezende, essa semana comentando o caso, ele se autodenomina assim, ele tem isso na certidão de nascimento dele e ele gosta de ser chamado dessa forma, né? Existem formas carinhosas, tem gente que chama de pretinha, pretinho, neguinha, mas mesmo assim, sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a maneira, se a gente revê o vídeo, a forma com que foi utilizada a palavra neguinho foi de uma conotação pejorativa e, reforço, diminuindo as competências de um ser humano que tem uma história, uma trajetória e que tem um nome e um sobrenome. Pois é totalmente diferente, uma situação não tem nada a ver com a outra. Lê, você estava falando sobre invisibilizar e a gente foi atrás ali do Google para entender como essa discussão despertou interesse nas pessoas. E a gente tem aqui um telão para mostrar um recorte ali de 7 dias e aí, no dia que aconteceu, né, que essa entrevista voltou a público, a gente vê ali um interesse muito maior pelo Nelson Piquet e um interesse muito menor pelo Lewis Hamilton. A gente está falando aqui do interesse das pessoas na internet. O próprio Lewis Hamilton também fez um posicionamento, né? E ele só disse, vamos mudar a mentalidade. Tão difícil mudar a mentalidade muitas vezes, né? Muito. A gente está num momento muito educativo, de um letramento racial, né? Está falando de raça aqui, mas existem outras questões da diversidade que também estão no letramento. Então, as pessoas estão realmente parando para pensar. E por que é errado? Se você minimamente se questionar, a gente já está tendo um passo, né? Já é um começo, né? E é isso que a gente quer fazer aqui no Pop Verso, justamente trazer o noticiário, trazer esse olhar de reflexão em cima do que está acontecendo para, de repente, levantar essa reflexão e vocês só darem esse primeiro passo, né? Se for o caso. Lê, eu queria agradecer muito. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Conta comigo mais vezes. Eu tô tão feliz porque agora eu vou matar a saudade de falar sobre Leandro Carnal, meu querido amigo. A gente ama tanto o Carnal e amanhã a gente deseja muito sucesso para ele porque vai estrear a temporada nova do Universo Carnal, às 11 da noite. Anota aí. É um programa incrível porque a gente vê o Carnal ali saindo da zona de conforto dele, encarando desafios. E ele, nessa temporada, vai falar sobre assuntos muito interessantes. Por exemplo, medo, educação, longevidade, política, fake news e infidelidade. Além disso, se liga na lista de convidados: Ney Matogrosso, Thiago Lacerda, Luísa Posse, Elisa Lucinda, Carol Conká, Padre Júlio Lancelotti e a influencer e comediante Pequena Lou. Para, então, entrar no clima de Leandro Carnal, né, eu fiquei com saudade dele, falei, Carnal, vem aqui então participar de um quadro do Pop Verso. Você já imaginou o Leandro Carnal sem filtro? Olha só.
teórico cultural francês chamado Michel de Certeau, um jesuíta, e a teoria dele é muito importante para mim. Adoraria ter conversado com ele em vida. Ao chegar na CNN, eu recebi do Igor dizendo: estou no segundo andar, e eu mandei para ele: o elevador está demorando. Todos de Shakespeare, Ricardo III, Lord Lady Macbeth, Cláudio, o rei da Dinamarca. Eu adoraria conversar com eles, adoro os vilões de Shakespeare. Pistache, com certeza, porque eu adoro. Quase ninguém gosta de pistache, tu não vai no morango, no creme ou no chocolate, eu seria pistache. E o Brynner, se você for mais antigo, Terry Savalas, se você tiver um pouquinho mais recente, e talvez algum dos carecas contemporâneos, se você for mais jovem. Bom, Casablanca eu faria os dois ficarem juntos, deixar o Laszlo seguir viagem para Lisboa e que os dois pudessem ficar juntos e ainda entrar em Paris depois da queda do nazismo. Eu chegarei na hora e não pode ter nem cheiro de coentro na casa. Eu acho que eu mudaria evitando as guerras. Salvaria o arquiduque Francisco Ferdinando em 1914 e pediria a invasão da Polônia em 1939. E para o futuro eu acho que valorizar mais os grandes nomes que foram assassinados precocemente, como Lincoln ou como Kennedy. Eu acho que todas. Eu acho que quando você começa a lembrar a música, você vai combinando, não sei. Eu acho que a única que eu canto inteira no chuveiro é Carinhoso. Que eu ainda não fiz, visitar a Islândia. Algo que me guia, um valor, um farol à frente para me tornar alguém que continua andando. Eu acho que uma existência real, às vezes verdadeira, mas quase sempre nascida da inveja. O programa estreia dia 2 de julho, Universo Carnal, segunda temporada, 2 de julho, sábado à noite. Por que você é ateu? Eu não tenho uma pasta de favoritos. Então eu não sei dizer qual é a mais antiga. Deve ser a foto da minha festa de 1 ano de idade que está lá no meu celular. Deixa eu ver, pessoas elegantes. Petrônio, o árbitro da elegância na Roma Antiga. Salsa é melhor do que coentro. Sapato. Olha, Karnal, como eu sabia, né, que você ia participar do programa hoje, eu vim em sua homenagem de sapato. Olha só que gracinha. Mas você sabe que eu sou mais do tênis, né? Tudo bem, a gente conversa sobre isso depois. O que interessa é que amanhã vai ser um sucesso. Eu vou estar ligada na temporada nova de Universo Carnal às 11 da noite. Vocês anotem aí. E segunda-feira o Pop Verso tá de volta. Um beijo, gente.